Por que você está aqui? Não aqui neste vídeo, aqui, nesta vida, neste corpo, nesta família, nesta época. Por que você, especificamente, voltou à Terra agora? Essa é a pergunta que atormenta a humanidade desde sempre. E foi a pergunta que milhares de pessoas fizeram pessoalmente a Chico Xavier ao longo de seus 75 anos de mediunidade, e ele nunca fugiu dela. Através de Emmanuel, seu mentor espiritual por mais de 6 décadas, e de André Luiz, espírito que detalhou a vida no plano espiritual em 16 livros, Chico Xavier trouxe respostas que são ao mesmo tempo consoladoras e desafiadoras. Porque a verdade sobre vidas passadas não é o que você vê em filmes românticos ou documentários sensacionalistas. A verdade é muito mais profunda, muito mais séria e muito mais transformadora. Você não está aqui por acaso. Você não é vítima do destino. E sua vida atual não é um caos aleatório de coincidências. Existe um plano, um propósito, uma arquitetura espiritual invisível que sustenta cada detalhe da sua existência. E neste vídeo vamos mergulhar nas 5 revelações que Chico Xavier trouxe sobre vidas passadas, baseadas nas obras mais importantes que ele psicografou. Você vai entender por que esquecemos o passado, por que voltamos à Terra, como as dívidas kármicas se manifestam, por que reencontramos as mesmas pessoas e qual é o verdadeiro limite entre destino e livre-arbítrio. Mas antes de começar, preciso te fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de que conhece alguém que acabou de encontrar? Já sentiu uma angústia inexplicável sem motivo aparente? Já passou por situações que parecem se repetir em ciclos na sua vida? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, preste muita atenção, porque o que você vai descobrir agora pode explicar tudo. Antes de entrarmos nas revelações, deixe-me compartilhar uma história que Emmanuel narrou a Chico Xavier, registrada no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel disse: imagine um grupo de viajantes que parte ao amanhecer para uma longa jornada através de uma estrada desconhecida. Ao cair da noite, eles chegam a uma estalagem para descansar. Durante a noite, alguns sonham. Outros não se lembram dos sonhos, mas todos, ao despertar, retomam a caminhada. Quando questionados sobre onde estiveram antes da estalagem, muitos não se lembram do caminho, mas todos carregam as marcas da jornada, os pés cansados, a poeira nas roupas, as lições aprendidas. A estrada é a eternidade. A estalagem é a vida na terra. O despertar é o renascimento. E o esquecimento dos sonhos é o véu que cobre nossas vidas passadas. Mas as marcas permanecem, as consequências permanecem, as dívidas e os créditos permanecem. E é por isso que você está aqui novamente, não para ser punido, mas para continuar a jornada que você mesmo iniciou há muitas encarnações atrás. André Luiz, em Nosso Lar, descreve que no plano espiritual, quando um espírito se prepara para reencarnar, ele sabe que vai esquecer. Mas ele escolhe voltar mesmo assim. Por quê? Porque ele compreende que o esquecimento é uma bênção, não uma maldição. E isso nos leva à primeira revelação. Nos próximos minutos, vamos desvendar as 5 revelações que Chico Xavier trouxe sobre vidas passadas. Revelação 1. O esquecimento não é castigo, a lei da misericórdia. Revelação 2. O verdadeiro motivo da volta, a escola da paciência e do amor. Revelação 3. O peso do resgate, como a dívida kármica se manifesta. Hoje, revelação 4. Laços inquebráveis, a família e os inimigos de vidas passadas. Revelação 5. O planejamento espiritual, limites da escolha e livre-arbítrio. E no final, um bônus, a chave para aliviar o passado através do serviço ao próximo. Vamos também conhecer a história real de Rafael, que passou de vítima do destino a construtor consciente do seu amanhã.
Preparado? Então, vamos começar. A primeira pergunta que surge quando falamos de vidas passadas é: por que não lembramos? Se já vivemos antes, se já amamos, sofremos, erramos e aprendemos, por que tudo isso foi apagado da nossa memória? Emmanuel responde isso com clareza cristalina em O Consolador, livro psicografado em 1940. O esquecimento do passado é uma bênção divina, é a lei da misericórdia em ação. Mas por quê? Imagine que você acordasse amanhã lembrando tudo. Todas as vidas que você viveu, todos os erros que cometeu, todas as pessoas que você magoou, todos os crimes, todas as traições, todas as fraquezas. Você conseguiria suportar? André Luiz, em Libertação, relata o caso de espíritos que, após desencarnar, recuperam a memória completa de vidas passadas e entram em desespero profundo ao perceberem a magnitude dos seus erros. Alguns ficam paralisados pela culpa. Outros fogem aterrorizados de pessoas que prejudicaram. Outros ainda caem em depressão espiritual tão profunda que precisam de séculos de tratamento nas colônias espirituais. Emmanuel explica: se você lembrasse de tudo, como poderia conviver com a mãe que você assassinou em outra vida? Como poderia trabalhar ao lado do inimigo que te traiu? Como poderia amar o filho que foi seu algoz? O esquecimento é o que permite o recomeço, é o que possibilita o perdão, é o que torna possível a transformação. Mas atenção, esquecer não significa apagar. Chico Xavier explicou em inúmeras entrevistas que as experiências de vidas passadas ficam registradas no perispírito, o corpo espiritual que reveste a alma. Essas memórias não estão acessíveis à mente consciente, mas se manifestam de outras formas. Através de tendências, você tem facilidade natural para música, matemática, idiomas, porque já desenvolveu isso antes. Através de medos, você tem pavor de água, altura, lugares fechados, porque morreu assim em outra vida. Através de afinidades, você sente conexão instantânea com certas pessoas, porque já conviveu com elas. Através de repulsas, você sente antipatia inexplicável por alguém, porque há histórias mal resolvidas entre vocês. Emmanuel ensina: não lembramos dos fatos, mas carregamos as consequências. E isso é perfeito, porque permite que você reescreva a história. Se você lembrasse que aquela pessoa te traiu no passado, você a perdoaria? Provavelmente não. Você agiria por vingança. Mas se você não lembra, você tem a chance de escolher o amor, a compreensão, o perdão. E quando você escolhe isso livremente, sem memória forçada, você evolui de verdade. Divaldo Franco, em obras psicografadas pelo espírito Joana de Ângeles, complementa: o esquecimento é a maior prova do amor de Deus. É dar a cada alma a chance de um novo começo, sem o peso esmagador da memória total. Portanto, a primeira revelação é esta: você não lembra do passado porque Deus é misericordioso, não porque você é punido, mas porque você é amado. Então por que você voltou? Se o plano espiritual é tão belo, como André Luiz descreve em Nosso Lar, por que alguém escolheria voltar para a Terra com todas as suas dores, limitações e sofrimentos? Emmanuel é direto em A Caminho da Luz. A Terra é uma escola. E você voltou porque ainda não se formou. Mas escola de quê? De amor, de paciência, de humildade, de perdão, de renúncia. No plano espiritual, segundo André Luiz em Nosso Lar e Os Mensageiros, a vida é organizada, harmoniosa, justa. Não há fome, não há dor física intensa, não há morte. Mas justamente por isso, certas lições não podem ser aprendidas lá. Como aprender paciência sem irritações? Como desenvolver perdão sem ofensas? Como cultivar humildade sem humilhações? Como praticar amor sem desafetos? Emmanuel explica: o cérebro físico
denso e limitado, é o freio necessário para que o espírito imortal aprenda a controlar suas paixões. Na espiritualidade, você pensa e as coisas acontecem instantaneamente. Se você sente raiva, ela se manifesta como energia destrutiva imediata. Na Terra, você pensa, mas precisa agir. E entre o pensamento e a ação, há um espaço, um momento de escolha. É nesse espaço que você evolui. André Luiz relata em Libertação: muitos espíritos vivem milênios no plano astral sem evoluir significativamente, mas uma única encarnação bem aproveitada na Terra pode gerar saltos evolutivos imensos. Por quê? Porque a Terra oferece atrito, resistência, desafio, e é no desafio que o espírito se forja. Pense em um diamante. Ele não surge pronto. Ele é carvão submetido a pressão e calor extremos durante milênios. Você é o diamante em formação e a Terra é a fornalha. Chico Xavier dizia em suas palestras: ninguém reencarna para ser feliz. Reencarnamos para aprender a ser felizes apesar de tudo. E aqui está o segredo que poucos entendem. Você não volta para pagar dívidas apenas. Você volta para aprender amor. O resgate kármico, que vamos ver na próxima revelação, não é punição, é oportunidade. Oportunidade de fazer diferente, de escolher melhor, de amar onde antes você odiou. Emmanuel ensina em Pão Nosso. Cada reencarnação é uma aula nova. Você pode repetir de ano, mas nunca está condenado ao fracasso eterno. E tem mais, você não volta sozinho. Segundo Nosso Lar, antes de reencarnar, você se reúne com outros espíritos que também vão reencarnar. Vocês fazem planos, definem encontros, estabelecem metas. Você escolhe a família, escolhe os desafios principais, escolhe as provas que está pronto para enfrentar. Mas atenção, você escolhe o roteiro básico, não cada detalhe. É como escolher fazer faculdade de medicina. Você sabe que vai estudar, fazer plantões, lidar com pacientes, mas não sabe exatamente quais pacientes, quais emergências, quais situações específicas. O livre-arbítrio joga dentro do roteiro escolhido, e isso nos leva às próximas revelações. Mas antes, grave isto: você está aqui porque escolheu estar. Você é corajoso, você é um estudante da escola mais difícil do universo, e você não está sozinho. Agora vamos ao ponto que mais assusta as pessoas: o karma. A palavra nem é espírita, vem do hinduísmo e budismo, mas o conceito é perfeitamente compatível com o que Kardec codificou e Chico Xavier psicografou. Emmanuel prefere chamar de lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Em O Consolador, ele explica: toda ação gera uma reação equivalente, todo erro exige reparação, toda dívida pede quitação. Mas aqui está o que muita gente entende errado: o resgate não é vingança divina, é matemática espiritual. Se você quebra um vidro, precisa pagar pelo vidro. Não porque Deus está bravo, mas porque é justo. Se você magoou alguém em uma vida passada, você precisará sentir a dor que causou. Não por crueldade, mas para compreender o que fez. André Luiz, em Ação e Reação, dedica um livro inteiro a esse tema. Ele descreve casos reais. Um homem que abusou do poder político em uma vida, nasce paralítico na vida seguinte, não como punição cruel, mas para aprender humildade e dependência. Uma mulher que abandonou os filhos em uma encarnação, nasce estéril na próxima e adota crianças, aprendendo a amar sem laços de sangue. Um médico que praticou eutanásia por ganância renasce com doença degenerativa para sentir na própria carne o valor da vida. Mas atenção, o resgate não é destino imutável. Emmanuel deixa claro: a forma como você reage ao resgate determina quanto tempo ele durará. Se você aceita com revolta, o sofrimento se prolonga. Se aceita com resignação passiva, estagna.
Se aceita com amor e trabalho, transforma o resgate em libertação. Chico Xavier viveu isso na própria pele. Ele nasceu pobre, perdeu a mãe aos 5 anos, foi separado dos irmãos, sofreu epilepsia na juventude, teve problemas de saúde a vida toda. Em sessões mediúnicas, Emmanuel revelou a Chico que ele havia sido um senador romano corrupto em vida passada, que causou sofrimento a muitas famílias. Mas Chico não se revoltou, ele aceitou. E mais, ele trabalhou, psicografou 490 livros, atendeu milhões de pessoas, nunca cobrou um centavo, viveu humildemente até os 92 anos. E Emmanuel confirmou. Através do serviço, Chico quitou suas dívidas e ainda acumulou créditos para futuras encarnações. Agora vem o ponto crucial que muda tudo. Você não precisa sofrer para resgatar. Você precisa amar. Se você deve paciência, pratique paciência. Se você deve perdão, perdoe. Se você deve caridade, sirva. O sofrimento só acontece quando você resiste ao aprendizado. Divaldo Franco, psicografando Joana de Ângeles em Dias Gloriosos, escreve: o karma não é prisão, é escola. E em toda escola existem alunos dedicados que passam de ano rapidamente e alunos rebeldes que repetem indefinidamente. Emmanuel complementa em Religião dos Espíritos: Deus não quer o seu sofrimento, Deus quer a sua evolução. O sofrimento é apenas o alerta de que você está no caminho errado. Portanto, a terceira revelação é: as dificuldades da sua vida atual não são castigo, são aulas. E quanto mais rápido você aprende, mais rápido você se liberta. Agora, chegamos a um dos temas mais tocantes, os reencontros. Por que você nasceu nesta família? Por que você se casou com esta pessoa? Por que seu chefe é aquele insuportável? Por que seu melhor amigo é tão parecido com você? Emmanuel responde em A Caminho da Luz. Não existem encontros por acaso. Somos todos viajantes eternos que se cruzam, se separam e se reencontram através dos séculos. André Luiz, em Os Mensageiros, descreve cenas emocionantes. Espíritos que se preparam para reencarnar e pedem para nascer na mesma família de alguém que amaram ou magoaram no passado. Mães que imploram para serem filhas daqueles que foram seus filhos antes. Inimigos mortais que aceitam reencarnar como irmãos para aprender a se perdoar. A família não é aleatória. É um grupo espiritual reencarnando junto. Chico Xavier explicou em inúmeras entrevistas. Sua mãe pode ter sido sua filha em outra vida. Seu pai pode ter sido seu amigo. Seu irmão pode ter sido seu inimigo. Tudo é reencontro. E aqui está a verdade difícil. As pessoas que mais te desafiam são frequentemente aquelas com quem você tem as maiores dívidas ou os maiores aprendizados pendentes. Aquele familiar que te critica sem parar? Talvez você tenha feito o mesmo com ele antes. Aquele cônjuge difícil? Talvez vocês tenham se magoado mutuamente em vidas passadas e voltaram para consertar. Aquele filho problemático? Talvez ele tenha sido seu pai autoritário antes. E agora você tem a chance de amparar em vez de oprimir. Emmanuel ensina em Fonte Viva. Ninguém está na sua vida por acaso. Cada pessoa é um professor ou um aluno. Às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. E tem mais. Os laços não se quebram. Mesmo quando você morre, as conexões permanecem. Você continua ligado àqueles que amou e àqueles que magoou. André Luiz, em Nosso Lar, descreve espíritos que visitam familiares encarnados, acompanham seu dia a dia, tentam ajudar, mesmo sem serem vistos. Chico Xavier recebia milhares de cartas de mães que perderam filhos, e através dele, Emmanuel trazia mensagens. Seu filho não morreu, ele está vivo em outra dimensão, esperando o reencontro. E talvez ele volte a reencarnar na sua própria casa, como neto, sobrinho ou até como filho novamente. Isso aconteceu comprovadamente em dezenas de casos relatados por Chico. Mas a revelação mais profunda é esta: você não pode fugir dos seus vínculos.
Você pode adiar, mas não cancelar. Se você tem uma mágoa com alguém e morre sem resolver, você vai reencontrar essa pessoa. Não como punição, mas como oportunidade de fazer diferente. Emanuel alerta em Pão Nosso: não adianta mudar de cidade, de país ou mesmo de corpo. Suas dívidas e seus amores te seguirão através das eras. A única forma de se libertar é através do perdão e do amor. Portanto, a quarta revelação é: as pessoas na sua vida não estão lá por acaso. São reencontros kármicos. E cada um deles é uma chance de evoluir ou de adiar a evolução. Agora a pergunta que não quer calar: se tudo é planejado antes de nascer, onde entra o livre-arbítrio, estamos apenas cumprindo um roteiro? Somos marionetes de um destino pré-escrito? Emanuel responde com uma analogia perfeita em O Consolador. Você é um viajante que escolhe o destino da viagem, mas não controla todo o caminho. Você pode pegar atalhos, desvios, parar para descansar ou acelerar o passo. O destino final depende de você. Vamos entender como funciona. Antes de reencarnar, segundo Nosso Lar e Missionários da Luz, você participa de reuniões de planejamento com mentores espirituais. Você escolhe a família onde vai nascer, pelos laços kármicos e pelo tipo de educação que precisa. As provas principais: doenças, perdas, desafios financeiros, relacionamentos difíceis, as oportunidades de resgate, encontros com pessoas que você magoou, situações para reparar erros, os talentos a desenvolver, aptidões que você trará de vidas passadas. Mas você não escolhe cada detalhe. André Luiz deixa claro: você escolhe o roteiro básico. O dia a dia é construído pelo seu livre arbítrio. É como um ator de teatro. Você sabe que vai interpretar Hamlet. Conhece o enredo, o final trágico, os personagens principais. Mas como você interpreta, com que emoção, com que intensidade, isso é seu. Da mesma forma na vida, você pode ter escolhido nascer com uma deficiência física para aprender humildade. Mas como você reage a essa deficiência, com revolta ou com aceitação construtiva, é livre-arbítrio. Você pode ter escolhido encontrar determinada pessoa para resgatar uma dívida. Mas se você vai perdoar ou vingar, é escolha sua. Emanuel explica em Religião dos Espíritos: o destino é a matéria-prima. O livre-arbítrio é a ferramenta. O resultado final depende de como você usa a ferramenta. Chico Xavier contava o caso real de um homem que consultou um médium e descobriu que havia planejado, antes de nascer, ter um casamento difícil para aprender paciência. O homem ficou revoltado. Então estou condenado a sofrer? E o mentor espiritual respondeu através do médium: não, você está condenado a aprender paciência. Pode ser através do casamento difícil ou através do trabalho em desenvolver paciência em outras áreas. A forma é escolha sua. Isso muda tudo. Você não é vítima. Você é protagonista. As circunstâncias foram escolhidas por você mesmo. Mas a resposta a essas circunstâncias é totalmente livre. André Luiz reforça em ação e reação. Dois espíritos podem nascer nas mesmas condições difíceis. Um se revolta e piora o karma. Outro aceita e evolui rapidamente. A diferença está no livre-arbítrio. E tem mais: o planejamento pode ser alterado. Se você evolui rápido através do trabalho, da caridade, do amor, novos caminhos se abrem. Emanuel diz: Deus não é um burocrata inflexível. Ele é um pai amoroso. Se você mostra dedicação, ele abre portas que não estavam no plano original. Portanto, a quinta revelação é: você tem um plano espiritual, mas você não é escravo dele. Você é co-criador da sua vida. E quanto mais você trabalha, ama e serve, mais liberdade você conquista. Agora a pergunta prática: como você alivia o peso das vidas passadas hoje?
Emanuel é categórico em caminho, verdade e vida. O passado só pesa quando você está parado. Quando você se movimenta em direção ao bem, o passado se dissolve. A chave é o serviço ao próximo. Chico Xavier repetia constantemente: quem serve se liberta. Por quê? Porque o serviço é a moeda universal de quitação kármica. Se você deve paciência, pratique paciência com quem precisa. Se você deve perdão, perdoe ativamente. Se você deve caridade, doe seu tempo, seu talento, seu amor. André Luiz, em Os Mensageiros, relata: espíritos que passaram séculos em sofrimento no umbral foram libertados em semanas quando começaram a servir outros espíritos sofredores. O serviço tem poder transformador. Emmanuel explica: quando você ajuda alguém, você não está apenas fazendo o bem, você está reescrevendo sua história kármica. Cada ato de amor apaga um ato de egoísmo passado. Cada ato de perdão cancela um ato de vingança antigo. Cada ato de serviço quita uma dívida espiritual. E aqui está o segredo: você não precisa saber quem você magoou no passado para se libertar. Basta amar quem está na sua frente agora. Chico Xavier dizia: não perca tempo tentando lembrar vidas passadas. Use o tempo para construir um futuro melhor. Divaldo Franco complementa: a melhor regressão é a progressão. Olhe para frente, não para trás. Portanto, o bônus é: a chave para aliviar o passado é servir no presente. Quanto mais você ama, mais você se liberta. Deixe-me contar a história real de Rafael. Rafael tinha 38 anos quando procurou um centro espírita pela primeira vez. Ele estava destruído, casamento fracassado, falência financeira, filho com deficiência, depressão profunda. Ele chegou dizendo: eu devo ter sido muito ruim em vidas passadas para merecer tudo isso. Na sessão de passes, um mentor espiritual se manifestou através de um médium e disse: Rafael, você não está sendo punido. Você está sendo lapidado. E você escolheu essas provas antes de nascer porque sabia que estava pronto para superá-las. O mentor revelou, sem detalhes para não sobrecarregar, que Rafael havia sido um comerciante ganancioso em vida passada que explorou trabalhadores. Por isso veio aprender generosidade através da falência. Que ele havia abandonado um filho deficiente em outra encarnação. Por isso, veio cuidar de um filho especial agora, para aprender amor incondicional. Que ele havia traído uma esposa no passado. Por isso, veio sentir a dor da traição, para compreender o que causou. Rafael saiu arrasado, mas o mentor disse mais: tudo isso é passado. O que importa é o que você faz agora. Você pode se revoltar e prolongar o sofrimento por décadas, ou pode aceitar, trabalhar e se libertar em poucos anos. Rafael escolheu o segundo caminho. Ele começou a servir. Trabalhou como voluntário em uma instituição para crianças especiais. Ajudou famílias em situação de rua. Estudou a doutrina espírita. Reformou sua conduta. 3 anos depois, seu filho deficiente evoluiu muito além do previsto pelos médicos. Rafael descobriu nele uma alegria que nunca imaginou possível. Sua situação financeira se estabilizou. Não ficou rico, mas conquistou tranquilidade. Seu casamento não foi salvo, mas ele conseguiu manter uma relação respeitosa com a ex-esposa pelo bem do filho. E o mais importante, Rafael encontrou paz. Ele diz hoje: eu não agradeço pelo sofrimento, mas agradeço pelo que o sofrimento me ensinou. Eu não sou mais a mesma pessoa. E sei que quando eu desencarnar, vou olhar para trás e ver que tudo fez sentido. A história de Rafael prova: você não é vítima do destino. Você é construtor do amanhã. Vamos recapitular. Revelação 1. O esquecimento é misericórdia, não castigo. Revelação 2. Você voltou para aprender amor, não para ser punido. Revelação 3. O resgate kármico é matemática espiritual, não vingança divina. Revelação 4.
As pessoas na sua vida são reencontros, não coincidências. Revelação 5. Você tem um plano, mas também tem livre-arbítrio. Bônus. Servir é a chave para se libertar do passado. Agora 3 perguntas para você responder honestamente. Pergunta 1. Qual é a prova mais difícil da minha vida atual? Pode ser relacionamento, saúde, finanças, família. Pergunta 2. Se eu escolhi essa prova antes de nascer para aprender algo, o que seria? Paciência, humildade, perdão, amor. Pergunta 3. O que eu posso fazer hoje para transformar essa prova em evolução? Servir, perdoar, aceitar, trabalhar. Anote suas respostas e comece hoje, porque cada dia de serviço é um dia de libertação. Se este conteúdo tocou seu coração, você precisa ir às fontes. Leia as obras de Chico Xavier, especialmente Nosso Lar, para entender a vida espiritual. Os Mensageiros, para compreender os reencontros. Ação e Reação, para entender o karma. O Consolador, para encontrar respostas práticas. Caminho, Verdade e Vida, para reflexões diárias. E procure um centro espírita sério na sua cidade. Participe de estudos, converse com pessoas que vivem esses princípios. A doutrina espírita não é religião de sofrimento, é ciência de libertação. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo sem entender por quê. Comente abaixo qual revelação mais te impactou. E lembre-se, você não é vítima, você é estudante. Você não está sendo punido, você está sendo lapidado e você não está sozinho. Seus mentores espirituais estão ao seu lado agora mesmo. Continue firme, continue servindo, continue amando. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço fraterno e que a luz de Emmanuel ilumine seu caminho.